Rei, queria a sua análise de como vídeos como esse sendo divulgados certamente vai assustar o pessoal ali nas redes sociais do Marçal, como o Bolo já destacou no começo do vídeo, mas a gente vê que questões ali como multas, o termo que se usa no geral é de como crime compensa, tendo visto que pagar multas para ele, no caso, não seria um problema. Queria a sua análise, então, de como que vídeos como esse podem ser recebidos e quais que são os efeitos concretos de respostas como essa do Boulos nesse ponto que a gente está acompanhando aí da corrida eleitoral, que mal começou oficialmente já está aí num clima terrível, né? Veja, ele tinha de responder, né? Bom, primeiro, esse senhor, um desco que entra nesse jogo, veja só, houvesse contra Boulos qualquer condenação por consumo de droga, e ele vai disputar cargo público, ele tem de saber que isso certamente será debatido. Assim como o condenado Pablo Marçal por um esquema que fraudava correntistas de banco, né? Ele foi condenado. Depois a pena acabou extinta por prescrição, mas condenado ele foi, né? Não há mal nenhum em se chamar isso a público, porque isso aconteceu, comprovadamente aconteceu, né? Até ontem na Folha demonstra ali, recuperando os autos, que não é como ele diz, eu era um mero técnico de computador. Não, ele participava do esquema, né? Então, houvesse qualquer coisa contra o Boulos, muito bem, mas não há. Isso foi uma acusação feita pelo Pablo Marçal, da forma como vimos, com insinuação, um gesto, feito para viralizar. Ele, ele conhece os porões das redes sociais, ele conhece o esgoto das redes sociais. As redes sociais têm luzes também. Olha, nós aqui, por exemplo, veja, né? Estamos aqui, mas também tem o esgoto, tem o lodo. Ele é especialista nesse lodo, ele é especialista nesse esgoto. Ele sabe como fazer, né? É claro que o Boulos tinha que dar uma resposta. Fazendo isso no horário do Marçal, o eleitorado fanático do Marçal certamente não muda nada, né? A gente sabe que essas personagens, quando mobilizam esses extremistas, aliás, usam essas coisas para fortalecer ainda mais a sua convicção. Mas havendo quem acompanhe e não esteja tão certo, tem de ter, pelo menos, a oportunidade de ouvir a resposta. Tem de ter um esclarecimento para a sociedade. A resposta do bolo já está circulando nas redes, né? Muita gente fica sabendo. Enfim, é o caminho, né? Tem de fazer isso. Agora, gente assim, né? Esse cara declarou que é dono, sei lá, que tem um patrimônio de 190 bilhões, milhões, milhões, o que já é um patrimônio fabuloso, né? Para a sua tão curta carreira, né? É, não deixa de ser realmente fabuloso, né? Dinheiro ele tem para pagar essas multas, né? O que nós precisamos pensar a partir de pessoas como Pablo, e já tinha de ser pensado desde Bolsonaro, é se a democracia brasileira pode conviver com esse tipo de coisa. E como é que faz para não, né? O cenário não é dos mais otimistas, inclusive com o concurso de setores da imprensa. Quando eu vejo 1 ano e 8 meses depois, na prática, 1 ano e 7 meses, pegar meses inteiros, depois do 8, eu vejo que quem se transformou no alvo principal de certos setores foi o Alexandre de Moraes, que não cometeu ilegalidade nenhuma, o que está sendo comprovado mais uma vez, né? E tendo o papel que o Alexandre teve
à frente do TSE e do STF para enfrentar os golpistas da democracia, né? Aqueles que golpeiam a democracia para evitar ambiguidade, né? Então, assim, o cenário não é muito animador, não, porque esses personagens macabros, para lembrar a música do Caetano, né? Esses palhaços macabros, né? Que surgem com as redes no império e nos seus vastos quintais, como está na letra da música, né? Tem o palhaço lá do império, estamos vendo, está tendo a convenção democrata agora, né? Eu estou me referindo a Donald Trump, mas também os palhaços macabros surgidos nos quintais, como surgiu o Jair Bolsonaro aqui, como aparece esse outro, né? É, Essa gente se aproveita dos vazios de legislação e da tolerância da democracia para destruir a própria democracia. Nós precisamos de instrumentos para defender a democracia. Não só aqui, no mundo inteiro. Daí a leitura obrigatória de como as democracias morrem. E depois tem o outro livro, Como Salvar a Democracia, né? Dos mesmos autores. E nesse caso desse livro, ele aponta ainda aqueles que, no terreno liberal e tal, acabam condescendendo e dando piscadelas para fascistoides. Nós vamos pensar isso. O TSE tem poder de polícia, Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral. Precisa ver como é que isso se dá nas redes sociais, né? Enquanto a gente não tiver regras para isso, né, essa gente vai continuar a nos assombrar. Porque você passa a jogar, passa a ver um jogo que é assimétrico. Quem disputa respeitando regras não pode ficar em desvantagem diante daquele que disputa sem regras. Respeita as regras. Se for multa apenas, né, multa ele paga. Se for uma ação de impugnação que pode levar à cassação da candidatura, é preciso que isso seja ágil bastante para impedir a eleição, porque depois fica tudo mais difícil, mais complicado, né? Nós temos de pensar como é que nós vamos defender a democracia. E daqui a pouco vão aparecer os artigos, democracia é assim mesmo, isso sempre aconteceu. Não, não é, não é. Esse negócio de sempre aconteceu, não é assim. Primeiro que, ainda que fosse, não é porque sempre aconteceu que tem que continuar acontecendo, né? Nessa toada a gente estaria com a escravidão ainda aí, né? Não é assim. E dois, é preciso pensar numa mudança importante que houve sim com as redes sociais, de alcance da, da calúnia, da injúria, da difamação, da mentira, da, daqui a pouco as deepfakes. Então nós precisamos de instrumentos cada vez mais daqueles que dizem, não, deixa aí, a sociedade se vira, cada vez mais se prova furada essa tese, né? É preciso que a gente tenha, inclusive, o controle democrático daqueles que vão controlar esse troço. Mas é preciso controlar. Não é possível que o sujeito vá para as redes sociais, coloque ali o que bem entender e dane-se, né? Até isso ser retirado. Aí, por exemplo, Alexandre foi muito criticado. Mandou retirar não sei quem de não sei lá, mandou retirar. Como é? Deixa prosperar a mentira? Deixa prosperar a fraude? Estamos diante de uma questão.
E temos de nos perguntar como sociedade, alguns têm de se perguntar, por que é que estão sendo perseguidos justamente aqueles que estão defendendo valores e princípios que estão na Constituição? Hã? Ou alguém diria que o seu Pablo Marçal está respeitando valores e princípios que estão na Constituição e nas leis? Hã? Ele não vai tirar as coisas dele das redes. Como é que faz? Ah, vamos começar um processo judicial até que se tire. Ah, então vai ser extrajudicial? Não, é por isso que a Justiça Eleitoral tem de ter esse poder. Tem de ser o caminho rápido para que coisas como essa sejam eliminadas das redes. Está demonstrado mais uma vez. A não ser que tenha algum aí que seja candidato a ficar piscando para Pablo Marçal. Eu não sou, né? Eu não sou. Né? Mas tem gente que prefere bater no Alexandre e bater em Pablo Marçal, etc. Eu prefiro bater em quem desrespeita a lei. Não, um debate muito complexo esse do poder das redes sociais, né, Tio Rei? E é dentro disso que a gente vê muitas vezes até esse deboche, no caso do Marçal, a presença em debates, a respeitar as regras ali da discussão, porque ele não precisa disso, né? E agora a gente acompanhando então aos poucos a resposta dos outros candidatos frente a isso, desde contestamentos ali diretos até umas ideias um pouco avoadas aí, como a do Nunes, de ter ali representantes, juízes do TRE acompanhando os debates ali ao vivo para ir recolhendo aí o que são mentiras, o que está sendo debatido. Tema importante para a gente acompanhar daqui para frente, Tio Rei, porque tem chão Você aí viu, ainda. você viu o que ele fez no debate da Veja? Nunes, o Boulos e o Datena não foram, né? Sim, sim. A Tabata e a Marina Helena foram. Num dado momento, a Tabata fez uma pergunta para ele, né? Ele falou assim: eu respondo para você nas minhas redes. Ou seja, eu vim aqui só para ocupar um espaçozinho a mais aí, né? Dizer que eu não estou dando a menor bola para você, que eu não aceito o contraditório, porque é isso que ele está fazendo, eu não aceito debater, e eu vou debater eu vou responder lá nas minhas redes, onde estão os meus seguidores, né? E pronto. É preciso alguma resposta a que se dá isso. E veja, Natália, isso é um negócio crescente, né? Porque com as deepfakes, né? Daqui a pouco estamos nós dois, aparece vídeo nosso falando, olha, é isso aí, Bolsonaro é bacana, esse Pablo Marçal, grande líder e tal, e vai parecer que é a gente falando mesmo. Aí você vai ter que falar, não, não sou eu falando. Como é que eu tiro isso do ar? Ah, não, deixa. Tem os idiotas que vêm ali com uma leitura do Tocqueville feita pelo avesso, né? Ah, não, deixa, é a liberdade, vamos corrigir a liberdade com mais liberdade. Mas peraí, existe a liberdade de mentir sobre o outro, de difamar o outro, de destruir o outro? Vira uma guerra daquele que é mais forte nas redes para fazer o trabalho de difamação? É claro que não pode ser assim, né? A gente tem que pensar alguma coisa, né? Discussão é muito complexa e andando aí a passos lentos frente à velocidade disso tudo aí das redes sociais e da tecnologia, né, Tio?